Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alice Pereira, sou a convidada dessa semana do Adobe com Você, né? É um programa semanal, né? Então, semana que vem a gente vai ter outro, já tiveram vários outros por aí, falando de assuntos bem diferentes, bem diversificados, assim, alguns mais técnicos, outros mais teóricos, né? O meu hoje vai ser bem mais pro lado teórico mesmo, falar de quadrinhos e resistência, né? E a minha ideia assim é falar tanto para quem simplesmente curte quadrinhos, curte ler quadrinhos, quanto para quem faz quadrinhos ou para quem pretende fazer quadrinhos ou para quem nem pretende fazer, mas pode pretender, né? Isso. Nunca é tarde começar. Queria também deixar um recadinho para vocês aí da Adobe, né? Que tem o Adobe Stock, que é um banco de assets gratuito e onde você, né, tem vários assets aí para você experimentar nos seus trabalhos, nos seus estudos, né? E então, se vocês quiserem conferir, o pessoal da moderação aqui colocou um link aí no chat. Também queria falar que se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou estar acompanhando o chat aqui e aí vocês podem fazer pergunta no chat, né? Pode ser que na hora eu esteja falando e não vejo, mas de vez em quando eu vou dar uma olhadinha. Vocês podem fazer perguntas do ao longo da apresentação, tá bom? Então eu sou assim, eu sou quadrinista, né? Ilustradora. Atualmente eu também estou estudando animação. Eu comecei a fazer quadrinhos tarde, assim. Antes eu trabalhava como engenheiro até, né? E comecei a publicar quadrinhos. Primeiro livro que eu publiquei foi em 2016, né? Que também eu demorei um tempo para fazer. Assim, a vida inteira sempre gostei muito de quadrinhos, desde criança aprendi a ler com quadrinhos, sempre li vários, vários tipos, né? De uma variedade grande, assim, tanto do Tio Patinhas, Turma da Mônica, super-herói, quadrinhos alternativos. E eu não pensava que eu poderia fazer quadrinho, até que um dia eu vi um anúncio de uma aula de mangá, resolvi fazer assim, me deu na telha de fazer e descobri que é possível, né? Eu assim, às vezes você se prende naquela coisa do dom, que é, você tem que ter o dom, que as pessoas falam muito, mas isso eu não sei quanto que existe essa coisa de dom, acho que é muito de vontade mesmo, de você querer fazer, de você estudar, né? Tem que estudar. E, e aí eu acho que é isso, estudando e praticando a gente acaba começando a fazer mesmo e se surpreendendo, né, das possibilidades, né? Então, vou começar aqui minha palestra, apresentação, né, falando sobre os quadrinhos como forma de resistência. E, entre, acho que os quadrinhos são um meio que tem muitas possibilidades, né? E também são um meio de expressão bem potente, né? E que isso pode trazer um reflexo para muita gente que consome, que lê, né? E, então, eu acho que eles servem como um meio de expressão educacional, né? Ou simplesmente de diversão, e também um meio de reexistência, né? De você até do próprio autor se reconstruir ali produzindo o quadrinho, né?
Vou começar a apresentação aqui. Bem, então, né, o assunto é quadrinhos como forma de resistência, né? Vamos começar assim, dando um geral. O que são quadrinhos, né? Então, uma definição mais usual assim de quadrinhos, né? Até tem um livro do Will Eisner, que é o primeiro livro que fala sobre isso, sobre livro até em quadrinhos falando sobre quadrinhos, né? Que fala que ele define quadrinhos como arte sequencial. Né? Lógico que tem outros tipos, você pode considerar que a animação, por exemplo, é uma arte sequencial, né? Mas o quadrinho seria uma arte sequencial estática, não sei, mas não deixa de ser arte sequencial, né? Então, por exemplo, dentro desse contexto, uma charge, por exemplo, que ela poderia ser considerada arte conceitual, né? Uma charge poderia ser considerada arte sequencial, né? Na verdade, na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, uma charge é uma imagem só, né? Então, geralmente, ela não é considerada quadrinho, né? Porque você tem ali uma crítica, né? A charge é uma coisa que é usada há muito tempo, né? Como forma de crítica, principalmente crítica social e política, mas ela não chega a ser considerada um quadrinho, né? Porque não tem essa coisa de ser uma sequência de imagens, de ter uma narrativa dentro de uma sequência de imagens. Aqui a gente tem um exemplo de uma pintura do Roy Lichtenstein. E isso, apesar de parecer um quadrinho, não é um quadrinho. Né? É como até aquela pintura do Magritte lá, isso não é um cachimbo. Né? Ele trabalhou com a pop art, absorvendo essa coisa da cultura dos quadrinhos, né? Mas projetando isso para pintura. Ele não tinha uma intenção de fazer propriamente quadrinhos, né? E isso daí não pode ser considerado um quadrinho, é um quadro, é um outro tipo de linguagem. E aqui um quadrinho, aqui no caso é um quadrinho que também às vezes, né, se confunde, né, um quadrinho com a charge, mas no caso aqui a gente já pode chamar de um quadrinho que você já tem uma sequência de imagens, né, uma sequência de imagens em movimento, mostrando um movimento, né, e é interessante pensar também que para você considerar alguma coisa como quadrinho, você não precisa estipular um meio, né? Ele pode ser feito tanto num quadro, pintado num quadro, quanto em papel, quanto digitalmente, né? Então, para você considerar uma arte como quadrinho, ela não necessariamente precisa estar associada a uma revista ou a um livro físico, né? Pode ser feita em pedra, né? E aí a gente entra um pouco na história, né? Fala só um pouquinho aqui antes de ir para o assunto mesmo sobre a resistência, né? Fala um pouco da como foi se construindo essa coisa dos quadrinhos. Se a gente chegar lá no Egito, eles já faziam um tipo de arte conceitual que de arte sequencial, toda hora eu repito isso, de arte sequencial que, né, se isso fosse colocado hoje, pode ser considerado como se fosse um quadrinho, né? No caso, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui, mas no caso, isso aqui é uma sequência de uma parede pintada na tumba do Mena, que foi um sacerdote egípcio, lá do século 13 a.C., né, mais de 3.000 anos atrás, né, onde ele está contando aí a história aí desde a colheita do trigo, né, até o trigo ser processado, ser peneirado, triturado, né? Então, quer dizer, ele está usando uma coisa
pictórico, né, o uso de imagens para contar uma história, né, ter uma narrativa ali, né. Ele não necessariamente aí está usando, porque você uma outra coisa, né, que o quadrinho não implica que você precisa usar palavras, não precisa ter uma combinação de palavras com as imagens. Só uma sequência de imagens você já tem um quadrinho. Apesar da escrita egípcia já ser meio figurativa e iconográfica, você não pode chamar aquela escrita, os hieróglifos, de quadrinho, porque aquilo é uma forma de representar fonemas e tal, né? Mas esse tipo de obra que a gente vê aqui, né, na tumba, ela poderia ser classificada como quadrinho. E eu acho que é interessante a gente pegar, assim, pode parecer que não tem nada a ver, né? Tá vendo isso agora aqui. Mas é interessante a gente pegar essas referências, né? Seria muito interessante. Eu nunca vi uma história em quadrinho falando sobre o Egito, por exemplo, e que usasse esse tipo de imagem, assim, não pegar as imagens que já existem, né? Mas uma história criada, né? O autor usar como referência esses desenhos egípcios. E é muito interessante a coisa. Eles ficaram quase 5.000 anos desenhando da mesma forma. Isso não foi uma questão de falta de técnica, não, foi uma questão de rigor técnico, né? Eles eram super rigorosos em estar sempre usando a mesma linguagem no desenho, né? Essa coisa chapada 2D, né? Dos personagens, né? Da representação. E não necessariamente, assim, muitas vezes é associada ao sagrado, essa coisa da arte antiga, mas isso é uma cena cotidiana, né? Uma cena de como era produzido o alimento, o trigo no Egito. Então, não necessariamente estaria associado a, a coisa do sagrado, apesar de estar numa tumba, né? Mas não está contando uma história de deuses, né? Até tem os deuses no meio da história, né? Mas está contando uma história bem cotidiana. É bem interessante que a gente pode conhecer muito das civilizações antigas através dessas é, dessas imagens, dessas histórias em quadrinhos de antigamente. E pensar que muita gente vai poder conhecer sobre o nosso tempo, né, vendo as histórias que são produzidas hoje. Aqui uma pintura do Dúcio, do século XIV, né, 1311, e ele aqui retrata a cena da Paixão de Cristo, como a gente é muito comum essa coisa na Idade Média, mesmo depois, né, na Idade Moderna, de ter essa coisa da história da Paixão de Cristo sendo contada nas igrejas em forma de painéis. Hoje mesmo você pode ir em várias igrejas aqui no Brasil, muitas, se bobear até a maioria tem essas representações da Paixão de Cristo pintadas na parede, né? Eu lembro quando eu era criança, eu ficava olhando isso e ficava pensando isso como uma história em quadrinho, né? Mais ou menos, mas não deixa de ser, né? Tá contando ali uma arte sequencial que está contando uma história, né? Que tem a narrativa ali da Paixão de Cristo, né? Então, isso aí também mostra esse essa tendência, né, da humana assim de retratar a passagem, contar uma história, não somente com palavras, mas com imagens, e necessariamente mais estática. Aqui é a gente já indo para o outro lado do mundo, né, um mundo totalmente desconhecido lá dos europeus que fizeram aquelas pinturas da Paixão de Cristo. Você tem histórias contadas nos códices maias, né, na América Central, e as histórias eram bem diversificadas e contavam sobre os governantes ou lendas, né? É interessante que a gente consegue ver, não sei se vocês reparam essas linhas vermelhas que tem entre, né, que são como se fosse a demarcação dos quadrinhos mesmo, dentro.
dessa história contada, né, lá pelos maias e a riqueza dos detalhes, né, muito bonito, as cores, né, isso daí é uma foto do códice original. Infelizmente, só sobraram 3 códices desse, provavelmente haviam milhares, e foram todos destruídos pelos padres católicos que invadiram a América, né, e destruíram tudo, e teve um padre lá que resolveu guardar uns 3 que sobreviveram. Mas imagina o que que a gente não perdeu, né, desse material maravilhoso que eles produziam, né? Muito se conhece da história maia muito por conta desses códices também eles também têm representações assim, como se fossem imagens sequenciais também em estelas de pedra, né? E, que foram encontradas nas ruínas das cidades maias. É interessante a gente ver como que era disposto esse códice. Ele parecia uma revista mesmo, só que era tipo uma sanfona. Até porque, né, é, foi uma forma prática que eles encontraram de juntar as páginas, né, ao invés de fazer um monte de página colar ou arrumar um jeito de como na Europa fazia com cordões, né, para juntar as páginas. No caso aqui, os maias eles utilizavam essa coisa de fazer tipo uma sanfona, né? E é bem interessante a gente ver que parece mesmo um livro, né? Aí a gente pula lá, né, para o século XIX, pro pra o que é considerado a primeira história em quadrinho, né, ocidental, que foi a história de Monsieur Jabot, escrito por Rodolphe Toffer, em 1831. Ele era um artista, ele tinha uma afinidade com cartoon, né? E ele escreveu esse livro aí com mais de 50 páginas, né? E ele contava a história de um homem de classe média, assim, né? Que tentava se infiltrar na classe aristocrática, né? Então tem um pouco, eu acho que tem um pouco aí também da gente começar a falar da coisa da existência, da resistência do Topper, falar um pouco provavelmente da vida dele, né? Que talvez ele fosse também um desses é, tentando entrar na classe aristocrática, ou pode ter sido uma crítica a alguém que ele conhecia, né? Mas eu nunca li, né? Eu até com essa coisa da pesquisa aqui, eu fui até procurar para adquirir um livrinho que foi até lançado aqui no Brasil uns anos atrás, né? Com essa primeira história em quadrinho aí, escrita na França, em 1831. E aí vamos falar, né, agora, porque a partir daí, a partir lá do top, no século XIX, começaram a surgir vários, aí foi uma enxurrada, né? Começaram a surgir vários tipos de quadrinhos, vários autores, né? Tem o Winsor McCay, que ele também foi um animador que fazia um trabalho maravilhoso, que é a Little Nemo, é muito bonito, né? Não cheguei a colocar aqui, mas e a partir daí, no século XX, começaram a surgir uma diversidade, até pela com o advento, né, das facilidades da imprensa, né, com a popularização, né, a coisa tecnológica, ela tem até a música do Chico Science, cientistas criam um novo, artistas levam a fama, né, que é a arte se aproveita assim um pouco também do desenvolvimento tecnológico para se impulsionar,
Então, no século XX, com o desenvolvimento aí de técnicas de imprensa mais baratas, você teve um boom dos quadrinhos também, né? E aí, né, para falar disso, desses quadrinhos no início do século aí, não tem como a gente não citar o Super-Homem, né, o Superman, que é um ícone, um marco, né? E ele inaugurou a coisa dos quadrinhos de super-heróis, né? E é interessante falar que ele também é um produto de uma questão de resistência, né? De existência porque os criadores do Superman, o Jerry Siegel e Joe Shuster, eles eram meninos judeus, assim, de família pobre, que tinham dificuldades, que precisavam mudar de casa constantemente porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel, né? E que sentiam a discriminação por serem filhos de imigrantes, né? Que também eram considerados imigrantes no final das contas. E eles acabam colocando isso na história deles, né? Eles acabam levando. Eu acho que isso também ajudou muito no sucesso. É claro que, né? Porque o Superman é como se fosse um imigrante, né? Um alienígena e tenta e ele esconde a identidade alienígena dele, né, para tentar ter uma vida na cidade, numa cidade americana, né? Então, para ele ter uma vida lá como repórter, tentar arrumar uma namorada, ele não pode revelar, né? O que será que as pessoas vão pensar, né? Descobrir que ele é um alienígena, ele não é dali, daquele lugar, né? Então tem um pouco, eu acho que coloca um pouco dessa reflexão de tentar um tipo de encaminhamento, né, dessa condição deles, né. E o interessante é que nessas primeiras histórias do Superman, né, ele fala de coisas assim totalmente diferentes do que a gente vê hoje, nas histórias de hoje, né. E ele ele é quase comunista, né. Ele essa história tem outras histórias também, né? Mas a história é bem interessante que ele descobre que vai fazer uma reportagem, né, como Clark Kent e tem um acidente numa mina, ele vai visitar um dos operários que foi ferido no acidente, né? E é interessante que o operário também é um imigrante, né? E esse operário, né, conta que não, não teve nenhum auxílio do dono da mina, que as condições de trabalho são inseguras e tal, mas que ele tem que trabalhar e não pode fazer nada, né? E aí ele vai lá procurar um industrial e o minerador, né? Não sei como melhor nome, dono da mina, para saber, né? E aí você pagou as despesas dele, providenciou uma pensão para a família, e tal, né? E o capitalista ali não tá nem aí, né? E diz para ele que ele não quer nem saber, né? Isso é problema do trabalhador. E aí, assim, muito engraçado, coisas que você não imagina o Superman fazendo. Ele vai, entra de penetra numa festa, na casa desse industrial, e eu não sei se ele, eu não me lembro agora se ele que dá a ideia deles visitarem a mina, e aí o industrial leva os convidados da festa para visitar a mina. E aí lá dentro da mina, o Superman derruba, faz um desabamento na mina e prende todo mundo lá para tipo dar uma lição nos ricos, né, no pessoal da alta sociedade ali. Então, quer dizer, ele tá ali colocando toda uma crítica social, né, na história, assim, por mais
que não pareça, por mais que a gente não imagine, né, quem lê hoje as histórias não chega nesse ponto, né, de tentativa de crítica social dentro de uma história do Superman, né. Aí no final ele mesmo salva as pessoas e isso convence o dono da mina a procurar condições mais seguras para os trabalhadores. Então ali ele já está usando, né? Ele já está usando a coisa, eles já estão usando a coisa do quadrinho para retratar a situação que eles veem no dia a dia deles ali, né, da comunidade deles que eles vivem, né? De trabalhadores. Então eles não estão inventando uma história que não tem nada a ver, que eles desconhecem totalmente a realidade, né? Eles estão ali aproximando a realidade deles da história. Isso eu acho que é muito importante quando a gente vai escrever uma história qualquer que seja, sabe? Não adianta a gente tentar resolver que vai fazer uma história, eu quero fazer uma história sobre determinada minoria e contar uma história muito distante da sua realidade que você pode usar ter uma visão totalmente estereotipada das coisas, né? Não reproduzir assim bem, né? Acho que para ficar mais autêntica a história, acho que você tem que procurar elementos que tragam a sua realidade para dentro da história, por mais fantasiosa que a história seja, por mais que seja um alienígena de outro mundo que voa e tem superpoderes. E aí ainda, né, nessa coisa desses quadrinhos iniciais dos anos 30, 40, né? Aí a gente também é interessante falar quando a gente vai falar da questão da resistência, é falar da Mulher Maravilha, que ela é uma super-heroína, primeira, assim, nem a primeira super-heroína feminina, né? Eu cheguei a pesquisar, teve uma outra antes, mas o caso dela é bem único, porque ela é uma super-heroína por si só. Ela não, diferente de outras, tem a Batgirl, Supergirl, sempre uma versão feminina de um super-herói masculino que já existe. A Mulher Maravilha não, ela é uma super-heroína própria, ela tem uma história própria, ou assim, outras super-heroínas que existem também, que não são é, que não são a representação feminina de um super-herói que já existia, elas estão em algum grupo, fazem parte de algum grupo. Mas elas não são uma personagem principal que, trabalha sozinha naquelas histórias, que tem uma história própria. Né? Depois até começaram a aparecer, né, revistas próprias de várias dessas, mas sempre com essa coisa, ou está associada a um grupo, ou ou ela é uma versão feminina de um herói que já existe no masculino. Então, ela tem essa coisa bem ímpar. Eu depois fiquei pensando, fiquei tentando vasculhar e eu não consegui encontrar uma outra super-heroína com a característica da Mulher Maravilha, que é uma das primeiras, né? E ela foi criada pelo William Moulton Marston e a Elizabeth Marston, que eu considero que ela foi uma das principais, que ela nem é colocada, nem acreditada como criadora, né? Mas ela era a esposa do William e a ideia dele era fazer um super-herói que não lutasse com os punhos, que usasse mais o amor como forma de resolver os conflitos, né? E aí ela que falou, mas então você tem que fazer, esse personagem tem que ser uma mulher, né? E aí a ideia assim de criar uma super-heroína foi dela, não foi dele. Ele ele estava lá na posição de quem escrevia os quadrinhos, tal, ele era um psicólogo e ele tinha uma afinidade com a causa feminista. É que isso é bem colocado nas histórias, né? Mas a ideia mesmo de fazer não foi dele. No final das contas, acho que vale dar o crédito a Elizabeth por ter dado essa ideia, ter tido essa ideia de criar essa super-heroína, né? É interessante que lá atrás, nos anos 40, né, ela já tem uma coisa de empoderamento feminino, né, de falar, né, por exemplo, nesse quadrinho aí, né, mostrar para as meninas que elas podem fazer por elas mesmas, né, elas não precisam da força do homem para fazer o que elas querem fazer, né?
Então ela está sempre mandando essas mensagens, principalmente numa época lá no início da guerra nos Estados Unidos, da Segunda Guerra Mundial, quando os homens foram todos para a guerra e muitas vezes as mulheres tomaram as rédeas da família, da sustento, né? Aqui nesse outro quadrinho, ela tem uma discussão aqui com uma menina que acha que acaba tendo que se submeter à dominação do marido e ela diz que não, que ela pode se virar, ela pode ter a própria independência financeira dela e não precisar disso, não precisar se submeter, né? Então é todo um discurso de empoderamento que já tinha lá, apesar da história ser escrita por um homem, né? Dele não vive mais, ele até porque as mulheres não tinham muita oportunidade de participar de alguma coisa desse tipo na época, né? É, mas ele tinha um certo engajamento e de colocar as coisas dessa forma. Ainda aqui bem mais para frente e para a América Latina, a gente tem essa história do Che, né, que são os últimos dias do Che. Foi escrita pelo Hector Osterheld, né, Alberto Henrique Brescia, desenhando, né, que tem uns desenhos lindos. O Hector, ele foi também autor do Eternauta, que é um quadrinho muito conhecido, consagrado, né, e o traço dos irmãos Brescia também é muito forte, né? E essa história ela foi escrita em plena ditadura militar argentina, logo depois da morte acho que foi 3 meses depois da morte do Che, eles publicaram essa revista, né? Contando os últimos dias. Eu nem cheguei a pesquisar como é que eles é, obtiveram, assim, qual pesquisa que eles fizeram para obter a descrição tão detalhada do que aconteceu dos fatos, né? Porque deve ter sido tudo muito obscuro na época, com toda a dificuldade de comunicação que tinha, né? A coisa da ditadura, da censura, né? Ele é um livro de 1968, né? E uma coisa que aconteceu é que o Hector, o livro foi tirado acho que em 73, né? O livro foi tirado de circulação, foi censurado. Ele já foi censurado logo depois que foi publicado, né? Porque como você vai publicar alguma coisa sobre Che ali numa ditadura militar argentina de direita? E alguns anos depois, o Hector foi sequestrado e desapareceu, foi torturado, sumiu, né? Mataram ele, a ditadura argentina matou ele alguns anos depois. Quer dizer, esse foi né? Eles escreverem e publicarem esse livro foi um ato assim, de resistência muito poderoso que levou às últimas consequências, né? Infelizmente, ele teve que pagar com a vida dele por essa ousadia, por esse ato de resistência, ele acabou pagando com a própria vida, né? Então é muito forte a história dessa história, né? A história que envolve esse livro, né? Então eu acho que é muito legal quem puder adquirir e ler esse livro, né? Que é um livro bem importante, eu acho. Um marco, assim. E é legal que também é um livro feito por um autor latino-americano, né? Por autores latino-americanos. É, depois, na década de 80 até 1990, né, que demorou muitos anos para escrever isso, veio Maus. Isso aqui é uma obra assim, que eu acho que qualquer um que pensa em fazer quadrinhos ou que faz quadrinhos precisa ler, precisa, independente do estilo que a pessoa vá procurar, e realmente é uma obra que é muito importante. Ela foi o primeiro quadrinho a receber o prêmio Pulitzer, que é um prêmio de literatura e jornalismo
americano, né, o prêmio mais importante de literatura e jornalismo dos Estados Unidos, né, e ele fala, e é uma obra que, apesar de não se passar, né, dele não ter publicado e produzido na, na época que os fatos ocorrem, né, ele conta a história do pai dele, né, o Art Spiegelman, que é o autor, né, ele escreveu e desenhou, ele conta a história do pai dele, da sobrevivência do pai dele em campo de concentração nazista. E eu considero a melhor história que eu já vi sobre campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, a questão do Holocausto. Para mim é a melhor história, assim, independente de qualquer história que eu tenha visto no cinema ou lido em livro. A proximidade que ele consegue trazer, porque ele está muito próximo daquilo. Porque foi o pai dele, ele faz uma entrevista com o pai dele, né? Interessante que a história ela é quase que autobiográfica, porque ele, ao mesmo tempo que, na verdade, ele conta a história como o pai contando a história para ele, então o pai narrando. Então ele mostra também essa coisa da dinâmica da relação dele com o pai durante essas entrevistas que ele fez com o pai, né? Porque até então era um assunto tabu na família. Ele nunca tinha conversado com o pai sobre o que o pai passou nos campos de concentração. E quando ele decidiu começar a escrever o quadrinho, que ele foi conversar com o pai, foi começar a conhecer a história. Então ele está ali conhecendo a história junto com a gente, né? À medida que ele está escrevendo, ele está entrevistando o pai, e é interessante que ele mostra essas coisas, esses conflitos que ele tem, são conflitos que ele tem desde sempre com o pai. Muitos estão relacionados com o que o pai passou no, lá, né, nos campos de concentração, e você vê que escrever aquele quadrinho se torna uma forma até de terapia para ele também, para o pai, né? Então acho que são várias camadas que tem nessa história que tornam ela tão importante. E é o que eu falei, para quem lê, para quem gosta de quadrinho, para quem quer fazer quadrinho, para quem faz quadrinho, eu acho que precisa ler Maus, que é uma das histórias assim, mais impactantes para mim. Uma coisa interessante também é a escolha como ele escolheu retratar os personagens, né? A escolha estética dele, né? Que ele retrata os nazistas como gatos, os judeus como ratos, né? Então, né? Tipo, nazistas estão ali intocando e caçando, né? E é bem interessante essa escolha que ele fez estética, né? E narrativa, né? Que contribui também, tudo contribui junto aí para a narrativa. Por isso que eu acho tão importante para quem está produzindo é pegar e ler e reler e pensar nessas escolhas que ele fez, né? Nessa construção. Persépolis é um quadrinho da Marjane Satrapi, também é um quadrinho autobiográfico. Ela fala sobre a vida dela. Ela presenciou a Revolução no Irã e todas as mudanças que, né, ela tinha 10 anos de idade quando aconteceu a Revolução no Irã. E os ayatolás tomaram o poder. Apesar de ser, antes, né, o Irã ser um regime autocrático, era uma ditadura nas mãos de um rei, né, que era o Shah Reza Pahlavi, e aí ocorreu uma revolução democrática, né, e que eles, teoricamente, é democrática, né,
mas ao mesmo tempo é teocrática e todo a estrutura do Estado é pensada dentro da religião. E aí isso impôs um monte de coisa que para ela foi novidade. Ali ela tinha só 10 anos, mas já aquilo já impactou na vida dela. Ela passou a ter que usar véu, de repente, de um dia para o outro, ela tinha que ir para a escola de véu. Ela e as amiguinhas não entendiam aquilo, né? E ela era de uma família assim. Você tem, né? No Irã, o Irã é um país que culturalmente muito com muita personalidade. E é muito legal também o livro que traz assim uma realidade do Irã que a gente fica muito limitado ao que mostram parecendo que é uma coisa super fechada, que as pessoas vivem num que as pessoas, sei lá, são até meio alienadas da nossa realidade, mas eles assim, pelo menos a classe média da onde ela pertencia, tinha uma vida muito semelhante aos padrões ocidentais, né? E mesmo depois da Revolução continuaram tendo, só que tendo que se adequar aos às regras do regime, né? No- E ela era meio rebelde, era uma adolescente meio rebelde, que ela não aceitava muito aquilo, né? A família acabou resolvendo mandá-la para morar na Europa, porque começaram a ficar com medo dela, porque ela começou a arrumar problemas na escola, às vezes na rua, né? E aí a família, ela quando tinha 13 ou 14 anos, a família resolveu, a família que né, tinha essa visão mais ocidentalizada resolveu mandá-la para a Europa. E o interessante é que ela chega na Europa e não é aquela coisa, tudo é festa. Não, ela chega na Europa e também sofre um choque cultural lá. E ela já chega num ponto que ela já não pertence a mais lugar nenhum, porque aquele Irã que ela vivia na primeira infância dela, antes da Revolução, tinha mudado. E a Europa onde ela chegou é, também tinha um padrão cultural diferente que ela vivia no Irã. Então ela também teve uma dificuldade de adaptação chegando na Europa, né? Mas é assim também, eu acho que é um outro livro indispensável para quem quer fazer quadrinhos, também para quem gosta de ler, né? E é muito leve assim a forma com que ela conta, né? E narrativa, e eu acho os desenhos muito bonitos, né? Então acho que é um livro assim também que a gente tem que ter na estante, tem que ler e reler, né? E olhar de vez em quando, pegar, abrir no meio e olhar umas páginas, né? Principalmente se você tiver tá pensando em escrever, né? Dentro da coisa autobiográfica ou não, né? E se você vai escrever história, seja uma ficção, né? É legal a gente ter esse tipo de referência. E é legal para a gente ter uma visão de mundo, né, que ela mostra uma visão do ponto de vista de uma iraniana, que a gente cansa de ver também essas histórias sendo contadas por outras pessoas e ter sempre aquela coisa recheada de estereótipos. E por incrível que pareça, é, a Persepolis, ela foi censurada, ela chegou a ser censurada nos Estados Unidos, olha isso, né? Eles, é, uma, como se fosse uma secretária de educação de Chicago, ela proibiu o livro nas escolas públicas de Chicago, porque achou que era muito, assim, o livro era recomendado para jovens do sétimo ano. E é totalmente adequado, sabe? Porque ele fala muito da adolescência dela e tal. E ela, tipo, achou muito pesado e resolveu tirar o livro de todas as bibliotecas das escolas públicas nos Estados Unidos. Quer dizer, ela saiu lá do Irã, né? Para publicar um livro no Ocidente e o livro ser censurado num país que se diz a maior democracia do mundo, né? É bem irônico isso. É, aí a gente vai para a África, né, para a Costa do Marfim também, para ter um ponto de vista
outro continente, de outras culturas. É lógico que a África tem culturas super diversificadas, né? A gente não pode falar como se fosse uma coisa só, né? Mas é uma história bem interessante, a Aya de Yopougon, né? Escrita pela Marguerite Aboué, que ela é de origem lá da Costa do Marfim, né? E desenhada pelo Clément Auberry, que é um francês, né? Mas a história, todo o roteiro foi feito pela Marguerite. E ela e é uma história muito legal, assim, que traz uma visão de um país no continente africano que a gente não costuma ter, sabe? É uma história leve, que conta uma história também, uma história interessante, assim, para adolescentes, né? Porque ela conta a história de uma menina comum que vive na periferia do. Na verdade, de uma não, né? De várias meninas que vivem na periferia de Abidjan, né? Acho que é a capital da Costa do Marfim. E, e não é aquela coisa, né? Que quando você vai ver uma história contada do ponto de vista ocidental sobre a África, sobre algum país da África, né? Sempre tem ou é fome ou é guerra, né? Ou é selva, né? E ali essa história, ela além de ser muito bonita, assim, o desenho colorido, né? Legal também esse colorido que eu acho que representa bem o clima, assim. É uma história que mostra que a vida, assim, é incrível como é parecido com a vida de uma adolescente brasileira, eu acho. Que vive, sei lá, poderia ser bem uma história de uma adolescente do Rio de Janeiro, né? Então, é um. Ou de alguma outra, assim, é porque eu moro no Rio, né? Ou de alguma outra cidade do Brasil, assim. Então, é aquela coisa que desmistifica um pouco essa visão que a gente tem países africanos, né, dos países no continente africano, né, e é, outra vez é isso, é uma coisa que é necessária, a gente precisa ter mais histórias publicadas e contadas por pessoas diferentes, né, mostrar a diversidade, da gente parar de produzir, consumir, né, e dar espaço, porque produzir, tem gente produzindo em todos os lugares, né, mas assim, falta muito espaço para para a diversidade, para pessoas diferentes contarem suas histórias, ou contarem até histórias de fantasia, né? Pessoas que não estejam no padrão lá branco, homem branco hétero europeu contando as histórias, né? Que você enriquece muito mais diversificando, não tem nem comparação. Você está mostrando aqui diversas coisas que, que dá para você ter uma visão de mundo diferente, né? E aí vão vindo para o Brasil, né? Angola Janga, que é uma coisa absurda, assim, um quadrinho do Marcelo de Salete, que ele é um historiador negro, e eu acho que ele pesquisou muito sobre o Quilombo dos Palmares, né? E ele fez um livro de mais de 400 páginas, assim, qualquer um que faz ou já tentou fazer quadrinho pensa que peripécia é essa, fazer um livro desse tamanho, né? Quanto trabalho que ele não teve, é um livro muito bonito, muito detalhado, o desenho, né? A arte dele é muito tem uma personalidade, né? E que transmite bem a história, né? E é bem legal para você conhecer essa história de uma forma, de um outro ponto de vista também, né? Mas é bem completo, assim. Eu sabia sobre o quilômetro dos Palmares era muito pouco, muito limitado, em cima de coisas que a gente aprende na escola, 4 ou 5 linhas, né? E aí você tem um livro de 400, quase 450 páginas, né? E falando e retratando, né? Com os desenhos, assim, é uma outra obra que eu recomendo que quem faz quadrinho
precisa ler, já foi lançado em vários países, né? E é isso, né? Mostrar também a cultura, a história dos povos escravizados, né? Essa cultura, né? Então acho que é muito importante isso também, a gente conhecer isso eu acho bem importante ter sido por um autor negro, né? Que ele tem uma outra visão, uma outra propriedade também, ainda é historiador, quer dizer, acho que é uma pessoa perfeita para e desenha super bem. É. E realmente é uma máquina ele para fazer esse livro desse tamanho e ainda trabalhar como historiador, nem sei como é que ele conseguiu. É, tem o Conto dos Orixás, que é um livro também nacional, escrito pelo Hugo Canuto. Ele é de Salvador e quando ele traz a coisa dos orixás, a história dos orixás, para uma estética do quadrinho norte-americano e que assim muito influenciado, referenciado, né? Tô como referência muito o desenho do Jack Kirby, que é um quadrinista clássico assim dos quadrinhos da Marvel, né? Que ele desenhou a maioria dos quadrinhos no início dos quadrinhos da Marvel, Capitão América, Hulk, Homem de Ferro, né? E ele usou como referência, o Hugo usou como referência o desenho o desenho e assim toda a estética, né, da Marvel e principalmente, né, desse desenhista para contar a história dos orixás e é muito legal. E assim, tá sendo super legal também eu fazer essa parece que eu tô relendo esses livros, né? E aí cada vez que você lê de novo, você vê outras coisas, outros detalhes também. Eu acho que vale muito a pena. Esse livro ele é muito bonito, sabe? Os desenhos, a pintura. E é muito legal, por exemplo, eu sempre gostei dessa coisa dos orixás e tal, e é muito legal para você conhecer, né? E tem uma coisa meio afrofuturista também, e também é uma forma, né, de você mostrar resistência, de você levar para as pessoas essa coisa, porque cada vez mais a cultura. Gente, os gatos estão fazendo bagunça aqui em casa, o cachorro, desculpa. Cada vez mais a gente está tendo essa cultura, né, que era tão mais forte, né, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, sei lá, quando eu era criança, está tão mais forte a cultura dessas religiões, religiões afro-brasileiras, né? Está tão mais forte, hoje ela está sendo cada vez mais sufocada, apesar de, né, sempre ter discriminação, hoje está sendo cada vez mais sufocada pelo neopentecostalismo, né? E não só a coisa da violência direta de destruírem templos e tal, na, nas comunidades traficantes expulsarem pais de santo, né? Mas também na coisa das pessoas que praticavam essas religiões estão sendo levadas para a religião evangélica e está sendo esvaziada. E eu acho que é muito importante um trabalho desse tipo para tentar resgatar e também resgatar o orgulho dessas pessoas, né? Quem participa, de quem é integrante dessas religiões, de quem tem essas crenças, eu acho que principalmente dos mais jovens, né? Que tem a família, que tem alguma coisa na família ainda, alguma ligação na família que não tenha se transformado em evangélico e que pegue um livro desse e ajude a resgatar essa coisa é, das tradições da religião original, né? É um livro muito interessante, muito bonito, eu recomendo também. E ele vai lançar um volume 2 aí estou esperando. Ontem mesmo eu vi um post dele falando que que terminou, que já está saindo o volume 2. Então recomendo vocês procurarem a Conto dos Orixás do Hugo Canuto.
falar um pouco, né, das mulheres aqui no Brasil, né? Isso aqui é a Garota Siririca, escrita pela Gabi Love Love. Ela começou em 2013 a publicar nas redes sociais. E ela fala, né, de uma coisa assim que é super tabu, né, da masturbação. Basicamente, né, o tema do quadrinho dela é sobre a masturbação feminina. E ela, sim, ela não tem nenhum pudor, né? E ela fala sobre uma coisa e ela não está preocupada também em atingir em nada o público masculino, ela quer atingir o público feminino, o público que se identifica com aquilo, né? E é incrível o trabalho dela também, acho muito bonita a coisa da escolha das cores, assim, eu acho sensacional, sabe? E essa coisa também de trazer esse tema, de desmistificar, né? Que poderia ser uma coisa tratada com total naturalidade, não tem que ser uma coisa ah, tá, adolescente, jovem, menor de 18 anos não pode ver isso. Não, acho que isso é um absurdo, sabe? Você, né, nessa época, né, os adolescentes que estão vivendo isso, eu acho que eles têm que ter acesso mesmo. Ainda bem que hoje tem internet e todo mundo tem facilidade de ter acesso a tudo, né? E é muito legal ela trazer isso, levantar essa discussão, né? E muitas vezes, né, as pessoas fazem quadrinho, elas não estão nem na intenção de levantar discussão nenhuma. Elas estão querendo simplesmente extravasar. Interessante você falar isso, André, que o André falou aqui que lembrou o Little Nemo do McKay. É porque ela faz uma coisa de página, assim, realmente. Mas é muito bonito, né, o trabalho dela. Eu sou fã. E aqui a gente indo para um outro lado, né, da Rita Giuliani, Fantástica Aventura de Ser Mulher, ela também fala das questões de machismo, né, que as mulheres sofrem. E assim, ela usa um traço super simples, né, um bonequinho de palito, né, e ela tá ali passando a mensagem. Isso aí é uma coisa muito, eu acho muito legal. Ela tem, pô, acho que 90 mil seguidores, sabe? E eu acho que é muito importante a gente ver isso também, ver que as coisas não estão restritas a um nicho artístico, né? Você não precisa se limitar, você não precisa achar que você não pode fazer porque você ou não sabe ou realmente não tem paciência para aprender a fazer uma arte, ou simplesmente porque você quer botar uma coisa mais simples mesmo no seu desenho, é o seu conceito esse, né? Então, para mostrar que existem, né? A gente aqui já viu, né? Saiu da Garota Siririca ali, com aquela coisa das cores, aquele desenho, e para esse desenho super simples da Rita, né? E que elas estão ali também passando a mensagem, tanto uma quanto a outra estão passando a mensagem, né? Aquela coisa que tem de dentro delas para fora, né? E que sempre vai atingir alguém. E que às vezes, né, não é nem para atingir alguém, às vezes é só para elas botarem para fora, né? Que eu acho que acontece muito isso. Aqui, entrando na resistência LGBT, né? E aí tem Azul, a cor mais quente, é um quadrinho que ficou muito famoso, principalmente pelo filme, né? Eu nem cheguei a ver o filme, tem até umas críticas ao filme, como foi que o diretor tratou os, as atrizes, né? E eu acho que é importante ler o livro e dar valor ao quadrinho, porque é muito bonito, né? Olha esses traços, essa pintura, né? Ele fala com ela conta, eu acho que é uma história assim, não é bem explícito isso, mas eu vejo como uma história também autobiográfica. É, ela conta a história de descoberta da sexualidade de uma adolescente, né, que conhece uma mulher um pouco mais velha de cabelos azuis, e elas se apaixonam e tal, e ela descobre a sexualidade dela ali, né? É um livro também que eu acho que é bem importante de ser lido e independente aquilo, voltando, né? Independente daquilo que você vai fazer, eu acho que é legal ter essa diversidade
de referências, né? Esse aqui é um livro do Mário César, ele é um autor brasileiro, né? A Bendita Cura é um livro também sobre a descoberta de sexualidade, a coisa da, né, o nome, como o nome diz, a Bendita Cura, né? Uma coisa da uma tentativa de cura da cura gay, né? Da cura principalmente por padres, por religiosos, pastores, uma tentativa de curar a homossexualidade, que não é uma doença, né? Você curar alguma coisa que não tem que ser curada, né? Assim, ao invés de se fazer uma orientação, né? Sei lá, aquele sacerdote orientar a família, não, vai para o lado contrário de todo errado, né? E que cria muitos conflitos, né? Muita gente sofre muito. Então é uma história assim de também de resistência da pessoa com apesar de tudo ela conseguia e isso atrasa muito, né, a descoberta da sexualidade das pessoas, a felicidade das pessoas, né? Porque enquanto ela está reprimindo, ela está achando que ela está errada, que ela está cometendo pecado, que ela precisa mudar aquilo, e ela vai passando por infinitos tratamentos, por uma infinidade de tratamentos desde a infância para curar a homossexualidade dela, que é uma coisa que não vai funcionar e só vai trazer mais sofrimento, né? E que seria muito melhor se lá atrás, na infância, ela tivesse tido um outro tipo de orientação que mostrasse que ela pode ser do jeito que ela quiser, curtir a sexualidade dela do jeito que ela quiser, né? E, e é um livro também, eu acho também bem legal. Ele foi indicado ao Jabuti, ele tem 3 volumes. Eu recebi o volume 3 essa semana, nem consegui ler ainda, mas também é muito bonito. Eu gostei muito das opções de cores, essa coisa que ele fez com só 2 cores, né? O traço dele também eu acho bem legal. E ele, o Mário, é idealizador da PocCon, não sei se vocês conhecem. É uma feira que está até rolando agora, acho que começou hoje, né? Hoje, virtualmente, infelizmente. E eu participei, eu lancei meu livro nessa PocCon e, assim, foi incrível, assim. É impressionante a quantidade de pessoas que participou e a diversidade dos trabalhos, e trabalhos muito legais, assim, né? Acho que foi uma iniciativa, a PocCon, uma iniciativa que foi um sucesso. E não vejo a hora da gente poder fazer eventos de novo e fazer PocCon de novo, que eu acho que a próxima PocCon, que a primeira já bombou, assim. As pessoas ficavam 2 horas na fila para entrar para entrar na posição conferência. Esse é o nome que dá. Mas o pessoal ficou horas, tem aquela fila enorme ali, lá em São Paulo, e as pessoas esperando para entrar e ver os trabalhos e pegar e conhecer os artistas. Foi realmente bem legal. E isso foi o Mário é um dos idealizadores dessa feira. Aqui é a Transistorizada, da minha amiga Luísa Lemos, né, onde ela conta também a história, assim, ela conta um pouco do processo de transição de gênero dela, mas ela fala mais, isso bem no comecinho, mas ela fala mais, assim, das situações que ela passa no dia a dia, né, como mulher trans, né, das situações de preconceito, tal, ela joga na cara essas, essas situações, né? E é um livro bem legal, assim, é pequenininho, bem leve, ao mesmo tempo é forte, né? E, e assim, acho que foi o primeiro que eu tive contato, foi o primeiro trabalho. Eu, inclusive, assim, eu já estava até. Eu já tinha começado o meu projeto, o meu trabalho, e via o trabalho da Luísa e achei que foi muito legal, me estimulou a continuar com o meu projeto. E isso é legal também, né? A gente vê outros trabalhos de outras pessoas que estão indo, ou que tem aquela linha do que você está pensando em fazer, ou do que você se identifica. E eu acho que isso é uma força para você saber que você não está sozinho e também meter a cara. Nossa, a gente já ultrapassei o tempo, agora que eu tô vendo. Ai, ai. Rapidinho aqui, continuar.
Aí vamos para a Laerte, né, que ela demorou assim para se assumir, né, ela já tinha uma carreira consolidada como cartunista, mas eu acho que ela era uma cartunista conhecida, mas não tanto. Eu acho que no momento que ela se assumiu, eu acho que ela desabrochou, né, como uma personalidade. Porque antes ela era uma cartunista que todo mundo, o pessoal conhecia bem, principalmente o pessoal dos meios de quadrinhos, mas ela virou praticamente uma celebridade nacional, né? Hoje em dia todo mundo conhece, assim, até os trabalhos dela eu achei que ficaram mais viscerais no momento que ela se revelou para o mundo, né? Então acho bem importante isso também, né? Isso acontece com a gente quando a gente se assume para o mundo, a gente se liberta de um monte de coisa e a gente é, passa a fazer as coisas com mais, sei lá, com mais verdade, a gente coloca mais a verdade, a gente não tem mais o que esconder, porque às vezes a gente fica se reprimindo até na hora de fazer um trabalho, uma obra e tal, a gente fica se reprimindo com medo de revelar alguma coisa ali naquele trabalho que está fazendo. No momento que você se revela, você também aumenta a sua criatividade, né, a sua liberdade criativa, né? Então aí eu pesquei alguns quadrinhos da Muriel, que é a personagem que a Laerte já escrevia, já tinha histórias dessa personagem antes de se assumir, né, e que ali ainda era uma coisa meio de crossdresser e tal. Depois que ela se assumiu, as histórias foram muito mais para o lado mesmo das questões que as pessoas transpassam, que ela até não colocava isso antes, né, quando ela falava da Muriel, as histórias da Muriel, o assunto era diferente. A partir do momento que ela se assumiu, ela passou a mostrar mais as situações que as pessoas transpassam no dia a dia, né? Como a gente pode ver nesses quadrinhos aí, a questão do banheiro público, né? A questão de andar na rua, da discriminação que a gente passa, né? E aí, para finalizar essa questão LGBT, né? Essa é uma história que eu acho que o que eu nem li, né? Que é a Cruzada dos Meninos, né? E que o grande lance dessa história foi a polêmica que aconteceu aqui no Rio de Janeiro por conta do prefeito que quis censurar, quis que a Bienal proibisse a venda do livro porque alguma mãe lá evangélica viu que o livro continha essa cena de beijo aí, né? Essa cena mostrando uma. E você tem esse tipo de cena de beijo heterossexual em quadrinhos desde sempre, né? E, né, você pega lá aquele Superman lá que eu mostrei de 1938, já tinha lá ele com os lances dele com a Lois Lane, né? E aí as pessoas ficam escandalizadas assim. É uma coisa que não tem nada a ver, né? Eu acho que esse nem deve ser considerado um quadrinho que tem muita coisa de revolucionária e tal. Eu acho que foi uma coisa mais mesmo do da Marvel se adequar aos tempos, né? Mas ele acabou que ele se tornou uma coisa, um símbolo de resistência aqui no Brasil, pelo menos por conta dessa proibição que não foi acatada, chegou até o Supremo Tribunal Federal, né? E ele tentou proibir e teve um mau movimento, as pessoas foram lá para a Bienal para protestar, né? Então acabou que o resultado, assim, na verdade, é, grande fomentador assim do movimento de resistência foi o prefeito, né? Porque se ele tivesse ficado calado, não tivesse feito nada, teria passado batido essa história aí, até teria sido comentado lá pela mulher que ficou insatisfeita, que viu, mas teria sido comentado, e isso teria passado batido, quase ninguém estaria sabendo dessa história. No momento que o prefeito foi se meter na história, ele deu publicidade. Eu queria muito que o prefeito proibisse o meu livro. Nossa, eu queria pedir. O Eduardo Paes eu acho que não vai fazer isso, mas o antigo, né, bem que eu queria que alguém censurasse meu livro, né? Presidente, sei lá, para eu ganhar uma publicidade grátis dessa, né? Acabou que
Foi até o Felipe Neto, né? Comprou, sei lá, todas as edições. Foi uma loucura isso daí, né? Então aqui eu termino de falar, deixa eu ver, pessoal da produção, como é que eu tô de tempo aqui. Então, assim, só falando um pouco. Aqui tudo que eu falei um pouco sobre, né, quem está pensando em produzir e tal, né, como é que pode utilizar essa coisa dessas referências no próprio trabalho, né? Porque assim, eu não estou aqui para ensinar técnicas de desenho ou de roteiro, porque eu eu acho que eu não nem estou preparada para isso, né? Mas assim, mais para passar o meu ponto de vista como quadrinista, né, de como é que a gente constrói essas coisas, né? Então, eu acho que para produzir a gente precisa ter vontade, né, de contar uma história, de contar. Eu acho que é bem legal, por mais que você ache que você não possa fazer quadrinhos, sei lá, que você tem um bloqueio, eu acho que se você sente assim no fundo que você poderia fazer, experimenta, sabe? Começa a fazer alguma coisa, publicar. Hoje em dia é tão fácil, né? Aquela coisa que eu falei das revoluções tecnológicas, de no início do século XX os quadrinhos terem se difundido muito por conta da dos processos de impressão terem ficado mais dinâmicos e baratos, né? E hoje você tem a coisa das redes sociais, né? Da mídia digital, que torna muito fácil e barato você, né, de graça, né? Você publicar o seu trabalho e fazer o seu trabalho rodar, né? Mesmo que seja por um número limitado de pessoas, já é alguma coisa, sabe? Se você consegue tocar uma pessoa e outra, já é alguma coisa, né? Eu comecei com os meus quadrinhos, Pequenas Felicidades Trans, comecei publicando nas redes sociais, né, Facebook, Instagram, e assim, teve uma receptividade que eu não esperava. Assim, eu não esperava estar aqui falando, né, nesse evento aqui com vocês, né? E assim, eu queria contar a minha história simplesmente, até contar alguma coisa, porque às vezes as pessoas ficavam me perguntando sempre as mesmas coisas. Eu queria contar aquilo. E também eu comecei a escrever, publicar no momento que eu não estava num momento bem difícil da minha transição, assim, eu estava num princípio de depressão, né? Eu tinha até a psiquiatra tinha me receitado até remédio, mas acabou que eu não comecei a tomar e comecei a publicar os quadrinhos e aquilo para mim foi a coisa de ter o foco, de fazer o quadrinho, de publicar, de recontar minha história, de ver também quando você está contando a história, você está fazendo o quadrinho, você acaba vendo a sua própria história do lado de fora, de uma outra forma, né? Você passa é uma catarse, assim, é como se fosse uma terapia, né? Aquilo que eu falei lá que aconteceu com o Art Spiegelman no Mouse, né? E eu acho que deve ter acontecido com vários autores desses que eu citei aqui, né? Que é uma terapia, você acaba é, digerindo coisas que você precisava digerir, né? Acaba revendo, até acaba pensando diferente, né? Então, eu acho que é importante tanto para você como artista que está fazendo, que está produzindo, quanto para as pessoas que você vai alcançar, que você nem espera, né? As pessoas já entravam em contato comigo, pessoas que estavam em processo de transição de gênero também, ou pessoas que estavam querendo começar um processo de transição de gênero, né? Ou pessoas que tinham filhos, sabe? A identificação. É... Então, aí que eu fui me dar conta da importância daquilo que eu estava fazendo ali, de chegar e fazer um desenho, colocar no e postar, e era maior do que eu imaginava. Né? Então, eu acho que é isso, sabe? Por mais que vocês não subestimem a história que você tem para contar, né? O que você tem da, sei lá, porque talvez a sua história você possa achar que ela não tem nada de importante, não tem nada de mais, mas talvez ela seja super interessante. A forma com que você conta também faz muita diferença, né? E assim, a autenticidade, né? Acho que isso é importante também. Você não tentar, sei lá, você vai fazer um personagem fictício, pô, você não tentar escrever sobre uma.
garota trans da Tailândia, sabe? Você não tem ideia como é que é a vivência dela. Você é um homem, sei lá, a menos que você seja uma garota trans tailandesa, você vai escrever besteira, sabe? Eu canso de ler coisas escritas por pessoas cis, romances e tal, como se o personagem principal fosse uma mulher trans, e que eu acho ridículo, sabe? Porque é muito cheio de estereótipos. Ah, às vezes quem está lendo, uma pessoa que não é trans e está lendo, acha aquilo lindo, maravilhoso, mas eu, como trans, acho a maioria das obras que eu li representando pessoas trans que não foram feitas por pessoas trans, eu achei ridículo, assim, achei que só reforça estereótipo, né? Então, é legal que você tenha pelo menos uma proximidade daquela vivência para você escrever sobre aquilo, né? Eu ia falar um pouco também sobre, né, na hora de escolher, né, a escolha estética, eu acho que é muito variada, né? É aquilo voltando, né? Você não precisa se prender, você pode fazer um desenho super, assim, essa preocupação estética aqui do da história do Che, né, com o Maus, né, a diferença dos dois, os dois falam mais ou menos de uma coisa, né, de guerra meio parecida, mas que tem uma escolha e tudo tem a ver, não é uma coisa aleatória, sabe? Eu acho que a coisa no quadrinho, a escolha estética que você faz do tipo de desenho que você vai usar o traço, ela também contribui, né? Aqui no caso do Angola Janga, o Salete optou por esse traço, uma coisa mais realista, assim, mais pura, sei lá, que acaba transmitindo uma coisa meio histórica. Já o Hugo foi falar dos orixás e usou essa opção estética dele, foi fundamental na história né, de trazer a coisa do quadrinho americano, né? Então, é, né? E aqui voltando aqui, né, tanto também a escolha de cores, né? Você pode fazer um quadrinho preto e branco. Tem as vantagens de você fazer o preto e branco, né, na hora de se você pensar em imprimir, que é muito mais barato, né? Mas, por exemplo, aqui a Marjane Satrapi, ela opta por uma coisa totalmente preta e branca, né? Totalmente bem chapada, assim, o preto e o branco, não tem aquela coisa dos tons de cinza. Já a Garota Siririca coloca essa coisa dessas cores maravilhosas, assim, totalmente fora do usual, né? Então, assim, isso é só uma divagação, assim, né, para quem está pensando em fazer, que não precisa se limitar a nada, que você pode ir para o caminho que você se sentir mais confortável e também eu acho que é legal, às vezes, você dar uma pensada, assim, né, em qual estilo pode ajudar a contar melhor a sua história, né? Mas, mas não se prender, porque eu acho que o que a gente pensa às vezes que é uma limitação, pode ser que seja uma característica que vai te tornar um artista mais singular, sabe? Você pode achar que você é limitado para fazer um desenho realista e você acaba fazendo uma coisa meio diferente e que acabe sendo muito mais autêntica, né? Então acho que é importante saber se reconhecer, né? Também estudar bastante, ler bastante, né? E é isso, né? E deixando aqui, a gente está chegando no Dia do Orgulho LGBT, que apesar de a gente estar no mês do orgulho LGBT e segunda-feira ser o dia do orgulho LGBT, o orgulho continua, é o ano inteiro, né? E obrigada, gente. Eu queria agradecer assim, ainda tem um tempinho aqui que o pessoal me passou, uns 10 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Obrigada. Obrigada aí, pessoal da Adobe, com você aí.
Então é isso, gente. Eu acho que não tem nenhuma pergunta aí não, né? Visto. Vou encerrar aqui. Queria agradecer a todo mundo aí que. Opa! O André Videira está perguntando quais os desafios para inserir quadrinhos com temática LGBT. Bem, os desafios são realmente porque na escola pública, né, com os as administrações conservadoras que a gente está tendo, realmente eu não sei dizer, porque assim, eu já acho que já é difícil você introduzir um quadrinho, tipo, você produzir um quadrinho, você conseguindo, pô, essa coisa da escola pública, né, tem toda aquela coisa, conflitos de interesses, né, você tem que conhecer alguém, tem que ser um amigo de alguém e ter, e às vezes até, né, tem questões espúrias aí por trás, né, então é muito difícil, né, porque, sei lá, você tem que arrumar uma editora, tem que ter toda, às vezes tem uns editais, né, que são mais justos, assim, mas acho que além das dificuldades normais de você conseguir se inserir, é a dificuldade por conta dos governos conservadores que a gente tem. Então, eu gostaria de tentar inserir, mas difícil, assim, eu não, se eu soubesse dizer, soubesse responder isso, eu sei te responder os desafios e dificuldades. O desafio maior é realmente você romper a barreira e conseguir entrar, né? Numa escola particular, aí é mais fácil, mas aí você vai ter que ir de escola em escola, né? Procurar ver alguém que você conhece, talvez, que trabalhe naquela escola. E mesmo assim, né? Você publica numa escola particular e vai um pai de um aluno ver o livro e vai ficar horrorizado, fazer um movimento dos pais dos alunos. Mas até aí é aquilo que eu falei. Esse tipo de publicidade eu até gosto, até gostaria que acontecesse comigo. É, a Regina está perguntando onde pode ver meus trabalhos. Então, tem o meu Instagram. Eu acho que eu posso escrever aqui, né? Tem o meu Instagram nas Felicidades Trans. Né? E tem também o meu Instagram. Obrigada aí, André. É, então, eu respondendo o Ricardo, eu tô pensando sim, na verdade, tô com uma ideia de uma super-heroína trans, mas eu tô fazendo faculdade de animação atualmente e até tô arrumando uns trabalhos de animação que dá muito trabalho, uma coisa muito trabalhosa de fazer, né? E aí, ainda tô pensando no roteiro dessa história, mas seria uma super-heroína trans, assim, eu tentar colocar também algumas coisas, umas questões aí, né? E vou até, assim, o meu projeto final de animação seria uma animaçãozinha curta, né? Tipo um teaser dessa super-heroína. Aqui o Carlos Eduardo tá agradecendo aqui, eu agradeço também. Obrigada por ter participado aí, né? A Dani apareceu aqui. Obrigada, Dani. É isso, gente. Eu tenho que acabar aqui porque tá acabando o tempo. Mas é isso, quem quiser me procurar, tem minha página, né, Pequenas Felicidades Trans, no Instagram, tem também Alice Pereira Arte, tem no Facebook também, Pequenas Felicidades Trans, e tem o meu livro também, físico, e nem tem um aqui perto para mostrar. Ele ficou muito bonito, assim, porque a impressão ficou muito boa, sabe? Aí tá vendo no site alicepereira.iluria.com, né? Aí você pode comprar o livro, tanto o livro físico quanto
ele em PDF. E, e assim, o livro ele tem ele não é exatamente igual o que tem a maior parte das coisas do livro foram publicadas nas redes sociais, mas eu coloquei ele, fiz uma montagem contando uma história, né? E acrescentei algumas coisas. É isso, gente. Então, obrigada pela participação de vocês aqui, pela presença. Obrigada pela Adobe Brasil aí, pelo convite, assim, que eu fiquei muito lisonjeada, nem imaginei e, que eu poderia ser chamada para um evento desse, assim, de repente. E assim, eu fiquei até meio nervosa, assim, com como é que eu ia fazer a apresentação. Obrigada mesmo, gente. Tchau. E é isso, vamos resistir, né, a tudo isso que está acontecendo aí. E vai passar. E vamos escrever, vamos contar nossas histórias. Tá bom?